tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se gostar do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Fazendo isso, você está contribuindo para o crescimento desse canal e para a edificação de mais vidas. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo sobre as dores do divórcio, né? As dores do divórcio, parte 3. No vídeo 1 eu falei sobre 7 dores do divórcio. No vídeo 2 eu falei sobre mais 7. E agora nós vamos encerrando, falando sobre uma das maiores dores do divórcio. É a que eu considero como a maior dor do divórcio. O sofrimento, gente, causado por ver um filho seu sofrer e você não poder fazer nada para poupar aquela dor, a dor da ausência, né? A dor de fazer uma criança entender que a partir de então não vai ter mais os pais juntos, não vai ter mais os pais próximos, o pai ou a mãe não vai mais chegar em casa. Algumas crianças chegam a adoecer psicologicamente, até fisicamente, né, com febre, com outros sintomas decorrente desse desgaste emocional, se é que eu posso chamar assim. Ver muitas vezes a insensibilidade do outro com relação à dor do filho, né? Geralmente quem sai de casa, quem toma a decisão, acha que tudo vai ficar bem, que é assim mesmo. Então ver essa insensibilidade também dói muito nos pais. A dificuldade de criar um filho sozinho, né? De enfrentar as dificuldades agora sozinho, por mais que muitas vezes exista o apoio, mas certamente esse apoio não vai ser da mesma forma como era quando estavam os dois juntos na mesma casa. Outra questão é ter que dividir os filhos, né? Se já for maiorzinho, ter que passar aquele período com o pai, ter que passar aquele período com a mãe. Alguns homens reclamam dessa dor, dizendo que é difícil ver o seu filho sendo criado por outro homem, por outra pessoa que talvez nem tenha capacidade para tal. E o antídoto para essa dor de se sentir impotente diante do sofrimento dos filhos, diante de algo que está causando um sofrimento dilacerante e contínuo, né? É diferente de uma situação pontual, é algo que se estende, mas você pode sim ajudar a diminuir essa dor do seu filho. Como? Agindo de forma correta. Se você agir corretamente, eu tenho certeza que você vai reduzir muito o sofrimento dos filhos de vocês. E eu vou abordar isso no próximo tópico, que é quando eu falo dos erros que os pais cometem nesse momento de divórcio, né? Nesse momento de separação, nesse momento tão delicado. E outra questão é que, a depender da idade do filho de vocês, ele vai sofrer sim com essa situação, mas ele também vai amadurecer. Infelizmente, a vida ela é feita de terrenos falsos, né? De instabilidade, de furacões que acontecem e nos surpreende. Isso é a vida, essa é a realidade. Então o seu filho, lógico, se ele já tiver uma idade para entender isso, ele vai estar passando por uma experiência difícil, mas ele também vai estar crescendo. O que você precisa fazer é estar ali ao lado dele. Ele precisa sentir essa segurança que vem de você, esse amor, estar ali do lado dele, ouvindo, instruindo, aconchegando. Tudo ficará mais fácil, né? Quando existe esse amor, tudo fica mais fácil. E vocês dois vão superar isso. Seu filho é muito bebê, muito criança ainda e não compreende essa situação. A única coisa que eu posso te dizer é: proteja seu filho, proteja emocionalmente, proteja-o fisicamente, aceite o que for melhor para o seu filho, né? E não para você nesse momento. É hora de pensar na proteção da criança, na proteção dos filhos que estão ali naquela situação sem nem compreender o motivo. A 15ª dor do divórcio, não sei se eu posso chamar de dor do divórcio, né? Mas está relacionado a todo esse conflito que acontece após um divórcio, é a imaturidade dos pais. A imaturidade dos pais em lidar com essa situação e com os filhos é um erro clássico e cruel. A mãe ou o pai que lança sobre o filho as suas frustrações, né, com relação ao outro cônjuge. E aí começa uma disputa
regada a ciúmes, e os filhos sofrem porque não sabem discernir o que está acontecendo e recebe passivamente aquela carga maléfica, né, dos seus progenitores. Então eu quero aqui dar um conselho, fazer um alerta: não use o seu filho como moeda de troca. Não fale mal do pai ou da mãe dele para ele. Não destrua as emoções do seu filho. Não seja egoísta. Eu fico muito chateada quando eu vejo pais agindo dessa forma cruel, lançando sobre as crianças um problema que não é delas. Eles já fizeram um estrago, eles já tomaram as atitudes incorretas, né? Eles já causaram dor e agora eles aumentam ainda essa carga de dor sobre as crianças, falando do pai ou falando da mãe para a própria criança. Eu vivi na pele essa situação, por isso eu posso falar com muita propriedade. Eu tinha 13 anos quando os meus pais se separaram e foi uma dor enorme. Foi uma dor de dias, de semanas, de meses, de anos. Mas aquela dor, ela teria diminuído com o passar do tempo se os meus pais tivessem tido a postura correta diante daquela situação. Mas não tiveram. Meu pai saiu de casa, né, de uma forma repentina também, e eu fiquei na casa que a gente morava com minha mãe. E eu vi ela sofrer, eu vi ela passar por todas aquelas dores que nós abordamos no vídeo 1 e no vídeo 2. Eu via a situação financeira, né, que fica ruim depois que acontece a separação. E eu ainda tinha que ouvir que o meu pai não me amava. Ouvia frases como: homem só gosta do filho quando tá com a mulher. Ele não tem dinheiro pra você, mas ele tem dinheiro pra outra. Ele tem dinheiro pro filho da outra. Todas essas eram frustrações dela. E muito do que eu ouvi nem era verdade. Era apenas o ponto de vista dela misturado com a dor que ela estava sentindo. Mas por muito tempo eu acreditei naquelas mentiras que me fizeram sofrer. E que eu acreditei porque eram mentiras que estavam vindo de alguém que era da minha alta confiança, né? Ou o pai ou a mãe. A mesma coisa. Diversas vezes eu via meu pai também se referir de forma negativa com relação à minha mãe. E tudo aquilo gerava uma grande confusão, um grande sofrimento, e a minha dor estava ali misturada diante daquilo tudo, e ainda existiam essas mentiras que intensificava a dor da ausência do meu pai, a dor daquela rotina que tinha sido quebrada, a dor da situação que a gente estava vivendo, até que um dia eu cresci e eu consegui ressignificar todo esse passado, eu consegui compreender, né, o que aconteceu, o que meu pai fez, o que minha mãe fez, o que não era culpa minha, né, porque ainda tem isso, muitas vezes o pai ou a mãe quer que o filho faça o outro cônjuge voltar, né, usa o filho como uma moeda ali de troca, ou usam o filho como um chamariz. Isso, gente, é terrível. Eu sofri isso na pele e eu não quero que outras crianças passem por isso. Por isso eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, expondo a minha história e falando para você: se você é pai, se você é mãe, se você passou por um processo de divórcio, se você está sofrendo com as dores do divórcio, o problema é seu. Não lance isso sobre os seus filhos. Os seus filhos já estão sofrendo. E falar do pai dele ou da mãe dele para ele não vai amenizar a sua dor. Pelo contrário, vai causar mais problemas na vida do seu filho. Você está destruindo o seu filho fazendo isso. E até por isso, quando eu passei pelo processo de separação, quando eu passei pelo divórcio, eu adotei uma postura radical e totalmente diferente da postura que os meus pais adotaram. Então meu pensamento era: eu já estou sofrendo absurdamente com essa situação, com o divórcio. Eu não quero que duas pessoas sofram, então eu vou sofrer sozinha. Eu não quero que o João, que o meu filho sofra. E eu vou fazer o que for possível para deixá-lo mais confortável e diminuir o ônus dessa situação sobre a vida do meu filho. E eu jurei que nunca ia falar mal do pai dele para ele, porque isso não resolve nada, isso só gera danos. Então mesmo que o pai dele tenha errado, mesmo que o pai dele não valha nada, não importa. Eu não vou passar isso pro meu filho, porque eu vou gerar nele uma dor sem propósito. E pelo contrário, se ele tem um pai que não presta, né? Vamos pensar, se ele tem um pai que não presta, o erro foi meu, porque eu que escolhi esse pai para ele, a decisão foi minha. Então o mínimo que eu posso fazer agora para deixar o meu filho
mais confortável para evitar os danos é não falar do pai dele, que é alguém que ele tem vínculo, que é alguém que ele certamente ama. Para exemplificar o que eu tô falando, eu vou citar uma história para vocês. Inclusive, se alguém tiver essa história na íntegra, deixa nos comentários, porque eu lembro dela vagamente, mas foi uma história que marcou muito a minha vida, né? Conta essa história de uma mãe que criava um filho, né, sozinha, ela e o filho, e o pai dessa criança era um homem terrível, um bandido, ele tinha ido embora, né, deixado a criança e deixado a mulher. E essa mãe, ela criou o filho contando que o pai dele era um homem honrado, o pai dele tinha uma profissão, não lembro se ela falava que ele era advogado, renomado, eu não sei. Eu só sei que ela construiu um pai maravilhoso para aquela criança. E sabe o que aconteceu? Aquele menino, ele cresceu feliz, porque o pai dele era um homem maravilhoso e isso gerou nele a vontade de ser igual ao pai. Então ele cresceu querendo ser um homem honrado, querendo ser um homem honesto, querendo ser um homem que faz o bem, que vive em prol do outro, porque era esse o padrão que ele tinha na mente dele. Olha que mulher sábia, né? Em vez de ficar contando as suas frustrações para o seu filho, ela mudou a história e deu uma perspectiva totalmente positiva. O filho dela colheu os frutos positivos disso e ela também, tá? E mais lá na frente, se talvez ele tenha descoberto, né, a verdade sobre o pai dele, ele já era um homem honrado, ele já era um homem, ele já tinha maturidade para lidar com essa situação. Então a sabedoria dessa mãe foi algo que para mim foi admirável. E esse exemplo eu vou seguir. Aquela criança não cresceu rejeitada, aquela criança não cresceu revoltada, aquela criança cresceu feliz, com as suas emoções saudáveis, protegidas e com um futuro brilhante. Outra coisa que eu prometi para mim é que eu sempre vou proteger o meu filho. Gente, sempre proteja o filho de vocês. A função dos pais aqui na Terra é da gente ser representante de Deus na vida dos nossos filhos. A gente tem que cuidar, a gente tem que proteger, a gente tem que instruir. Nós não somos donos, nós cuidamos deles para Deus. Isso a gente tem que ter plena consciência. Nunca tenha sentimento de posse sobre o seu filho, mas entenda que ser mãe, que ser pai é um ministério e exerça da melhor forma possível. Então esse é o único momento que eu realmente compro a briga, é quando eu tenho que defender o João. Então assim, teve situações, né, como o divórcio aconteceu durante a gravidez, e aí eu tive o João, então teve situações que o pai dele queria levar o João para ficar com ele um tempo, só que o João era muito bebezinho, era muito dependente de mim ainda. Então teve situações que eu falei, não vai, ou eu vou junto ou não vai. E ir junto não era confortável para mim, mas eu aceitava essa condição para estar ali protegendo e cuidando do meu filho. E por diversas vezes eu fiz coisas que para mim era desconfortável, estar em lugares com pessoas que era desconfortável, mas pelo meu filho eu fazia aquilo e fazia com muito amor e com muito carinho. Então protejam o filho de vocês, protejam emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Essa é a sua missão aqui na Terra. Então, o meu conselho é: pondere as situações sempre olhando para o benefício do seu filho e não para você. Eu não deixo o João ir ou ficar por pirraça, por ciúmes. Não, eu sempre olho para a criança, eu sempre olho para ele. Vai ser bom para ele ir, então mesmo que o meu coração não queria que ele fosse, mas se vai ser bom para ele, se vai ser para o crescimento dele, eu deixo ir. Então olhe tudo sempre pela perspectiva de proteger e defender o seu filho. Nunca use o seu filho como moeda de troca, nunca fale mal do pai ou da mãe dele, não destrua as emoções dos seus filhos, não seja egoísta. Seja representante de Deus aqui na Terra, na vida dos seus filhos. E nesse processo de divórcio, né, que é doloroso, você vai precisar ser firme, ser forte, e Deus vai te ajudar nessa missão. Fazendo as escolhas corretas, você vai evitar de ter a maior dor, que é essa dor que a criança sente, a dor de ver um filho sofrer. E por último, eu vou encerrar essa parte, né, esse último vídeo sobre as dores do divórcio, falando dos medos. Né? Muitas pessoas, elas são acometidas com medo de recomeçar, medo do que vai ser o amanhã, medo de sofrer novamente,
medo de não encontrar uma pessoa. E qual é o antídoto para o medo, gente? O antídoto para o medo é a fé. Vocês lembram de quando os discípulos estavam no barco? E vamos lá, Marcos 4, de 35 a 41, mas eu só vou ler os últimos versículos, porque vocês conhecem a história e depois vocês podem conferir na Bíblia, tá? Então, os discípulos acordaram Jesus e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e disse: Aquiete-se, acalmem-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns para os outros: Quem é este que até o mar lhe obedece? Uma das dores do divórcio é esse medo, né? Como eu falei aqui. Mas para o medo existe um antídoto, que é a fé. Jesus perguntou para aqueles discípulos se eles não tinham fé. E eu pergunto para você: onde está a sua fé? É hora de usar, é hora de pôr em prática. Acredite, né? Acredite no que a palavra diz, acredite nas promessas de Deus. Ele está aí com você. Não há motivos para você ter medo. Basta cada dia o seu mal. Outro versículo que fala sobre o medo é Josué 1:9, que diz assim: Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte por onde fores. Essa é uma palavra que você pode falar ela sempre que você tiver medo. Medo do futuro, medo da situação financeira que você está vivendo, medo de não conseguir reconstruir. Lance fora todos os seus medos. 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Sinta-se amada por Deus, sinta-se amado por Deus. Eu tenho certeza que ao se sentir amado, você vai acreditar no que a palavra diz. Você vai saber que tudo está cooperando para o seu bem e todo medo vai embora. E a fé, ela vai estar ali presente no seu coração e vai te ajudar nessa caminhada. Seja forte, tudo vai passar e vai ficar melhor. E antes de terminar, eu quero pedir para você dar o seu like se você ainda não deu. Gente, é muito importante, é só um clique e você está ajudando ao canal e ajudando outras vidas também. Então dê o seu like, se inscreva, deixe os comentários e compartilhe, tá bom? E por último, um conselho muito importante: tire o seu cônjuge do altar, tá? Talvez você esteja passando pela dor do divórcio, de achar que não existe outra pessoa a não ser o seu ex-cônjuge. Você colocou ele no altar, você colocou ele no lugar de Deus, no lugar de provedor de amor, no lugar do provedor financeiro, no lugar do provedor da sua vida. Mas o provedor da sua vida é Deus. Ele usa pessoas, ele usa o seu cônjuge para te abençoar, mas ele é o provedor. Então tira o seu cônjuge do altar e coloca Deus no lugar que é dele. Você pode viver sem qualquer pessoa, você só não pode viver sem Deus na sua vida. Então, estamos chegando ao final, né? Nós abordamos aí nesses 3 vídeos as maiores dificuldades, as maiores dores do divórcio. Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida. E eu faço aqui uma chamada, né, à reflexão, uma chamada de alerta. Gente, veja quantas dores o divórcio causa. Então, se você está pensando nisso, desista, coloque diante de Deus e peça uma direção para Deus. Quando um casal se separa, os danos são grandes, né? Quando você pega uma só carne e separa, inevitavelmente ambas vão sair machucadas. E outras pessoas também. E eu quero fazer mais um alerta. Você sabia que, já que nós estamos falando de divórcio, você sabia que a maioria dos casamentos terminam antes mesmo de começar? Não? Então assista esse vídeo, 7 dicas antes de casar. Tá? Eu vou deixar aqui na tela final. São 7 dicas antes de casar, mas mesmo você sendo casado, você pode assistir, porque assim você pode instruir outras pessoas, tá? E evitar que casamentos terminem antes mesmo de começar, tá bom? Fiquem com Deus, continue buscando Ele, buscando a palavra, orando. Se você está passando por essas dores, eu quero deixar claro aqui para você: confie em Deus, vai dar tudo certo.
Você está olhando para uma pessoa que foi destruída e teve a sua vida reconstruída em Deus. E hoje é muito mais feliz. Muito mais feliz em todas as áreas. Espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, tá? Existe vida após o divórcio. Você vai conseguir superar toda essa dor. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.